Na terceira aula, então, nós vamos ver como ler e escrever arquivos com Python e começar a ver algumas funcionalidades do pacote Statistics. Vamos ao Spider, então. Então, Ctrl Shift+, para aumentar um pouco a fonte. Eu vou começar escrevendo uma lista de valores. Então, x igual a 4, 2, 6, 10, 5, 12. Então, está armazenado na memória. E eu vou abrir um arquivo e eu vou querer gravar informações dessa lista num arquivo. Então, eu vou usar o comando open. Então, open, vou chamar o meu arquivo de hello.txt. E eu vou explicar que esse arquivo é um arquivo no qual eu quero gravar alguma coisa, então eu coloco o indicador W de write. Tá? Essa abertura de arquivo ela tem que ser armazenada em algum lugar, uma variável. Então, vou chamar de f, essa variável. Então, f vai carregar a informação de que eu estou abrindo um arquivo com esse nome e que eu quero escrever algo nele. Tá? Ele vai criar um arquivo de texto no seu computador e o lugar onde esse arquivo é criado é indicado por essa pasta aqui, que aparece, que é o diretório de trabalho. Então aqui você pode escolher o que você quiser, mas em geral, quando você for aplicar um programa Python, você tem que ver aonde o diretório de trabalho está definido. Então eu estou fazendo as contas na área de trabalho, então eu vou continuar deixando desse jeito. Então ele vai criar esse arquivo nesse lugar. Tá, então eu vou dar Enter. Tá, então ele criou um arquivo, não tem nada. E digamos que eu queira escrever algo nesse arquivo. Então eu vou fazer assim. Então eu vou usar o comando write. Então eu digo que é f.write. E daí aqui eu vou indicar para ele que eu quero registrar 3 números inteiros ali dentro. Então eu escrevo isso desse jeito. Coloco o sinal de porcentagem D, porcentagem D, porcentagem D. Então é a indicação de que são 3 inteiros que eu estou registrando. Daí eu escrevo sinal de porcentagem de novo e eu forneço quem são esses 3 inteiros. E para mim vão ser os 3 primeiros elementos da minha lista X. Então coloco aqui x0, x1, x2. Fecho parênteses, fecho parênteses. Então vou gravar este comando aqui. Então grava os 3 primeiros elementos da minha lista X. Então estou indicando que são inteiros, tá? No arquivo hello. Então eu dou Enter. Aqui a saída 5, tá? Então esse aqui é o número de bytes que ele gravou no arquivo, não nos importa tanto. E agora eu vou dar f.close, tá? Sempre importante fechar o arquivo que eu criei. Certo? Então, se vocês quiserem ver onde é que está esse arquivo, então eu estou aqui na minha área de trabalho, está aqui o arquivo hello que ele criou. Se eu abrir, está aqui o 4, 2 e 6, que são os valores que eu pedi para ele gravar, que são os 3 primeiros elementos da minha lista. Se eu quiser agora abrir esse arquivo usando Python e ler o que tem nele, eu posso, de novo, dizer que f recebe o arquivo hello, open, hello.txt. Só que agora eu quero ler, então eu uso o indicativo R, entre aspas, de read, que eu estou querendo abrir o arquivo em modo leitura. Tá, então, vou colocar as informações que tem nesse arquivo hello numa outra variável, que eu vou chamar de y, e vou escrever então f.read. Então eu vou jogar na variável y tudo que eu conseguir ler da minha variável f, e f, como a gente escreveu aqui, tem os dados do meu arquivo hello. Então eu dou Enter aqui. Tá? Então é interessante ou imprimir ou espiar no explorador de variáveis o que eu tenho na minha variável y aqui. O y tem o 4, 2, 6, que são as informações do meu arquivo. Tá? Então eu posso, da mesma maneira, simplesmente imprimir y para saber que a informação era essa. Tudo bem? Agora notem, pessoal, quando eu fiz a gravação no meu arquivo hello,
Então, eu escrevi os números um do lado do outro, tá? Foi uma escolha minha, mas digamos que eu não quisesse escrever um ao lado do outro em uma coluna, eu quisesse imprimir um em cima do outro, ou seja, gostaria de ter gravado 4, daí na linha de baixo 2 e na linha de baixo 6. Eu posso providenciar algo desse tipo, tá? Então eu posso. Eu vou fazer então, vou usar um outro arquivo, vou escrever aqui f igual a open, vou pegar um outro arquivo. Vou chamar esse arquivo aqui de hello2.txt, tá? E eu quero gravar nesse arquivo. E agora eu quero imprimir em colunas, não em linha, então eu uso o comando /n, que é uma quebra de linha. Então eu escrevo assim, f.write, daí aqui são 3 inteiros, então eu coloco porcentagem %d. Agora eu quero um enter, então eu coloco /n, uma quebra de linha. Agora o outro inteiro, /n de novo, e agora o meu terceiro inteiro. E agora aqui eu coloco porcentagem para indicar que o que eu quero gravar é, digamos, de novo, x0, x1, x2, os 3 primeiros elementos da minha lista x. Eu posso dar f.close para fechar o arquivo. E eu posso investigar o que aconteceu aqui. O arquivo hello2 está aqui. E, ó, um em cima do outro, conforme prescrito. Para concluir essa aula, então, falar brevemente, apresentar para vocês o pacote Statistics, que a gente vai usar bastante aqui no curso, mas aqui é uma apresentação bastante breve. Então, o que eu vou fazer é importar o pacote, usando import, o nome do pacote Statistics, para não escrever Statistics toda vez que a gente for acessar uma função desse pacote, a gente pode importar com o apelido import statistics as st. E esse pacote ele age naturalmente em listas, por exemplo. Então, se eu criar uma lista aqui, vou criar uma lista de números, 10, 12, 23, 5, 0, 1, 8. Então, tem uma lista. Então, eu tenho vários recursos básicos aqui de estatística descritiva. Para começar, eu posso escrever, então, por exemplo, print média, quanto vale? Então, eu quero saber a média da minha lista W, então eu vou escrever st.min W. Então, está ali a lista dos valores, a média. Eu posso querer calcular também a mediana, daí eu coloco aqui st.median, daí a mediana da minha lista. Eu posso procurar também a moda, então st.comando mode, a moda é 10. Bom, nenhum valor aparece mais do que os outros, então ele por padrão, ele escolhe o primeiro elemento da lista. Se por outro lado eu modificasse a lista, por exemplo, o elemento 1 eu coloco como sendo igual a 10 também. Daí quando eu for imprimir a moda, então agora sim, vamos fazer diferente aqui, senão não dá para perceber a diferença. Vamos dizer que o W1 é igual a 8, que é o último termo da lista também. Daí eu calculo a moda, então é claro que é 8. Outros comandos, desvio padrão. Desvio padrão, então st.stdef, então standard deviation, então ele calcula o desvio padrão da lista. Tenho outras funções, por exemplo, média harmônica. Então st.harmonicMin, média harmônica da lista. Posso calcular também a variância, st.variance, se eu quiser indicar um texto aqui também, a variância
da minha lista. Tá? Então, essas aqui são funções básicas de estatística descritiva. Então, algo que a gente vai comentar também durante o curso é o seguinte: se a gente tem uma planilha de cálculo, como por exemplo o Excel faz todas essas coisas muito rapidamente, até, mas a gente vai estar interessado em comparar quais são as coisas que nós conseguimos fazer também com planilhas mais facilmente, ou então se com o Python eu consigo fazer algo tal que com a planilha é mais trabalhoso, ou então se o Python é capaz de fazer coisas tais que com a planilha talvez seja muito difícil ou talvez impossíveis. Então a gente vai fazer essa comparação. Então, sim, há procedimentos básicos que com Python e com o Excel a dificuldade é a mesma, mas a gente vai estar interessado em comparar a dificuldade das tarefas com respeito a essas duas abordagens. Certo, pessoal? Então, isso daqui é um pequeno início para o pacote Statistics, que a gente vai explorar bastante aqui no nosso breve curso. A gente continua na próxima aula.